Por que você está tendo crises de pânico? Primeiro a gente precisa entender, de forma muito resumida, como o nosso cérebro funciona. A primeira parte do cérebro surgiu para atender às nossas necessidades de sobrevivência, para fazer com que a gente levante, para fazer com que a gente vá caçar, para fazer com que a gente se defenda dos predadores. Então, ela é muito importante quando regulada para nos sinalizar realmente situações de ameaça e perigo. E é nessa primeira parte do cérebro que tem uma região chamada de sistema límbico, que é onde o pânico, as crises de pânico acontecem. E como as crises acontecem? Nós temos o sistema de autorregulação, de autoajuste, como eu já falei. Esse sistema é importante porque ele sinaliza realmente situações de perigo, nos deixando alerta para uma situação real. O problema é que quando esse sistema de alarme, ele fica desregulado e começa a sinalizar o tempo inteiro situações de ameaça. É aí que a síndrome de pânico acontece, as crises acontecem, porque nos tornamos hipervigilantes e o nosso sistema corpo, mente e espírito entra em pane. Só que esse sistema de autorregulação, ele não fica desregulado do nada, de uma hora para outra. São situações de estresse de forma muito contínua acontecendo já há algum tempo, desde a nossa infância ou até antes da nossa infância, que vem repercutindo ali todo dia. Só que a gente acaba reprimindo, a gente acaba colocando ali por debaixo do tapete. Esses problemas não são resolvidos, essas dores emocionais não são vistas conscientemente para serem resolvidas. E aí acaba chegando no nível de estresse tão grande, tão intenso, que o nosso corpo realmente transborda. E aí a gente passa a ver perigo em tudo. A gente começa a ter medo do medo. A gente começa a ter medo dos nossos sintomas. Então, antes mesmo do sintoma chegar, da ansiedade, a gente já começa a ter a crise por causa desse medo. E quem sofre com a síndrome do pânico acaba desenvolvendo uma ansiedade antecipatória, que é aquela preocupação de qualquer perigo que esteja vindo, antes mesmo dele vir, né? A gente nem sabe se ele está vindo e a gente já começa a reagir. Então, você acaba ficando nesse estado de alerta constante. E qualquer mudança no seu organismo, qualquer mudança no seu sistema emocional, você já acha que é alguma coisa vindo ali como ameaçadora, né? Então, você acaba antecipando isso e tendo medo dos sintomas. Vamos entender então as fases do pânico. Primeiro, esse sistema de alerta é ativado para fazer com que a gente reaja a uma determinada situação de perigo. Perigo esse interpretado por você, que muitas vezes não é perigoso, né? Porque nesse momento, quando a gente está com essa ansiedade bem exagerada, no pico, a gente não consegue discernir o que é real do que é irreal. E aí, quando a gente percebe essa situação, o nosso cérebro vai fazer o quê? Se ele quer nos manter vivo, quer a nossa sobrevivência, ele vai mandar estímulos para que você reaja a essa situação de perigo. E esses estímulos são justamente os sintomas da crise de ansiedade, né? Da síndrome do pânico. Coração acelerado, tremor, suor, tontura, enjoos, falta de ar e muitos outros sintomas de forma muito forte, muito exagerada. E toda carga emocional, quando há esse gasto de energia e uma carga emocional muito forte, nosso cérebro registra aquela situação como, de fato, um perigo. E aí o que acontece? Você acaba evitando o mesmo local ou a mesma situação, né? Se teve multidão ou não, você acaba evitando esses locais. E aí passando a depender cada vez mais de pessoas para irem com você nos locais. Isso afeta todas as áreas da sua vida. E você passa a não ter mais qualidade para viver. A síndrome do pânico tem afetado, infelizmente, a vida de muitas pessoas, cada vez mais. Então as pessoas não estão mais vivendo, estão apenas sobrevivendo. Mas há a cura para isso tudo. A cura é a reforma íntima, é se conhecer, é em busca do autoconhecimento, é de entender o porquê a ansiedade exagerada está te afetando tanto. Não é só tomar remédio que vai ali só aliviar os sintomas superficiais da ansiedade, né, do pânico.
Se você para de tomar medicação, tudo volta novamente. Por quê? Porque de novo foi colocado por debaixo do pano, foi reprimido, foi escondido. Os seus sintomas estão aí hoje para te mostrar, para te alertar do que realmente precisa ser visto. E é se conhecendo que a gente consegue ir na cura. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve aqui no meu canal. Toda semana eu falo sobre ansiedade, reprogramação mental, autoconhecimento e muitos outros assuntos. E me segue também no Instagram, julianaandrade.terapeuta. Desejo que você fique bem e se cure. Até o próximo vídeo.